o que acontece? Essa é uma estrutura de reequilibração da psicotécnica de pessoas espiritualistas que exageraram na dose na parte que se diz a religião do espiritualismo, que é o quê? Que traz controvérsias, desequilíbrios na estrutura psicotécnica ativa. Então, esse paciente, seja ele procura terapias holísticas, terapias convencionais, psicanalistas, e qual é a contraparte na dosagem de ajustar o desequilíbrio interno dessas pessoas. Uma dosagem requer uma dosagem de materialismo, ou seja, a literatura que eles não leem, as noticiários, as coisas humanas, sexo, violência acontecendo aí, fazer dinheiro, tentar se reestruturar emocionalmente para fazer dinheiro na vida adulta. Isso requer tempo, e quanto mais tempo requer, mais desafiador é. Porque o processo de você reeducar a sua estrutura psíquica é um processo moroso, é um processo lento, é uma bifurcação lenta, dolorosa, e requer gatilhos límbicos da estrutura límbica, do limbo aqui do córtex, cara. Limbo daqui, parte reptiliana do cérebro. A parte reptiliana do cérebro da pessoa paciente espiritualista, kardecista, umbandista e demais espiritualidades que canalizam espíritos, pelo amor de Deus, esses são os principais. Esses indivíduos têm a parte reptiliana da vida humana desajustadas. Ou seja, eles carregam literalmente desajustes ambientais. Ou seja, não é ficção. Realmente está tendo algum problema na vida familiar, na área profissional. Na área profissional é a que mais pega. É a que mais pega. E na parte instrucional, escolarização. Na parte da escolarização, eu acho que a escolarização é uma das coisas mais difíceis um indivíduo que está com seu psiquismo desajustado. Por quê? Requer um psicotécnico minimamente capaz de interpretar fatos e contextualizar a realidade ao redor, e o indivíduo se absorver no seu próprio ponto existencial, que seja o que ele é, a pessoalização esse tipo de coisa, cara, a pessoalidade dele. Porque as pessoas, quando as pessoas atingem um grau de constrangimento, principalmente constrangimento contextualizado por atos imorais, amorais, que não atos vergonhosos de moral, ética humana. E esses são os atos mais difíceis de serem resgatados, porque todo ser humano tem um nível de moralidade, e quando você quebra isso, a pessoa entra em vergonha, ou ela se entrega ao ato diabólico de ver, se torna psicopata. Então a pessoa se defende e entra em estado de depressão e vergonha. Então é isso. A principal metodologia terapêutica psíquica para um indivíduo espiritualista, religioso, ortodoxo é uma dosagem de imaterialismo com sofisticação filosófica. O que é isso? Cara, a pessoa não consegue pensar numa higiene básica porque ela está querendo ser o Buda. Você tem que ativar o cérebro límbico dela, cara. Se você não acordar todo dia, a sua família vai ruir. Você não se banhar todo dia.
Você tá vendo aquele copo de Coca-Cola ali? Toma, passa um álcool na mão, senão você vai sucumbir na sede, ou esse tipo de coisa, mano, entendeu? Esse é o tipo de metodificação materialista sistêmica, filosófica, que ou seja, porque toda religião e todo ortodoxo religioso, ele é extremamente condicionado à sistemização, primeiramente, dos seus raciocínios pessoais, de sua pessoalidade e das condições ambientais ao seu redor. Isso requer o quê? Para o indivíduo suportar uma posição dessa de sistematizar as coisas ao redor através de filosofias, isso requer um alto grau de escolarização. E mesmo que a pessoa tenha um diploma ali, o diploma de ensino médio, ou curso superior, isso não garante que ela é escolarizada adequadamente nas matérias que ela prioriza dentro da personalidade no dia a dia dela. Então, quando vocês psiquiatras, psicanalistas, vocês têm que entender que o indivíduo, mano, ele adoece psiquiatricamente, não é mais pelo ato sólido que manifestou as condições externas. São condições externas. O que motiva as ações e as atitudes humanas são mais as questões emocionais, questões qualitativas, não quantitativas. E como o indivíduo é egóico, e se ele cometer um ato principalmente infantil, quanto mais infantil, mais... Cara, você faz, como é que essa pessoa fez isso? Mais egoicamente na defensiva estava o indivíduo. É mais difícil rastrear isso porque o egoísmo humano, ele foi projetado para defender a personalidade do indivíduo. Então o egoísmo, ele utiliza de mecanismos de afastamento, ele afasta as pessoas de entender a realidade dela. Então a pessoa chegou no ponto de praticar um ato infantil e depois ter um adoecimento psiquiátrico, você não vai acessar isso com tanta facilidade, nem se você colocar uma máquina dentro da cabeça dela. Por quê? Porque o mecanismo do ego e do ato límbico de viver naturalmente, você toma decisões baseadas no ego do indivíduo. Aquela localização, ela é singular. Ninguém consegue alcançar senão ela, a própria pessoa. Então, outro detalhe, quando você adquirir a confiança do indivíduo para revelar os segredos dele, por favor, não seja um adversário político. Jean-Pierre Silva, 19 de outubro de 2025, às 17h27.